Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 11. Sabedoria do humilde levantará sua cabeça e o fará sentar-se no meio dos grandes. Não avalies um homem pela sua aparência, não despreze um homem pelo seu aspecto. Pequena é a abelha entre os seres alados. O que produz, entretanto, é o que há de mais doce. Não te glories nunca de tuas vestes. Não te engrandeças no dia em que fores homenageado, pois só as obras do Altíssimo são admiráveis, dignas de glória, misteriosas e invisíveis. Muitos príncipes ocupam o trono, e alguém em quem se não pensava usou o diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem. Não censures ninguém antes de estares bem informado, e quando te tiver informado, repreende com equidade. Nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio do seu discurso. Não indagues das coisas que não te dizem respeito. Não te assentes com os maus para julgar. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. A ímpio que trabalha se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Há homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades, porque que o olhar de Deus considera com benevolência. Ele tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, vem de Deus. Em Deus se encontra a sabedoria, o conhecimento, a ciência da lei. Nele residem a caridade e as boas obras. O erro e as trevas foram criados com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos, e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno. Há homem que enriquece vivendo com economia, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer: achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. Ele não considera que o tempo passa e que vem a morte, e que ao morrer tudo deixará para os outros. Permanece firme em tua aliança com Deus, que isso seja sempre o assunto de tuas conversas, e envelhece praticando os mandamentos. Não prestes atenção aos que fazem os pecadores. Põe tua confiança em Deus e limita-te aos que fazes. É com efeito coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer repentinamente o pobre. A bênção divina não se faz esperar para recompensar o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. Não digas: de que preciso eu, que tenho a esperar doravante? Não digas tampouco: eu me basto a mim mesmo, que mal posso temer para o futuro. No dia feliz não percas a recordação dos males, nem a recordação do bem no dia infeliz. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento.
A dor de um instante faz esquecer os maiores prazeres. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. Não louves a homem algum antes de sua morte, pois é em seus filhos que se reconhece um homem. Não tragas um homem qualquer à tua casa, pois numerosas são as armadilhas do que engana. Assim como sai um hálito fétido de um estômago estragado, assim como a perdiz atrai para a armadilha e o cabrito para os laços, assim é o coração dos soberbos e daquele que está à espreita para ver a ruína do próximo. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódeas nas coisas mais puras. Uma centelha basta para acender uma grande fogueira. Um só rebanho é causa de múltiplos morticínios, e o pecador procura traiçoeiramente derramar sangue. Acautela-te contra o corruptor que trama a iniquidade, para não acontecer que ele faça de ti um eterno objeto de mofa. Das entrada em tua casa ao estrangeiro, ele aí suscitará uma discórdia que te derrubará e te tornará inimigo das pessoas de tua própria casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a sabedoria do humilde, hoje, dia 20 de agosto de 2021, estamos meditando Eclesiástico capítulo 11. Deus vem nos falar de forma muito linda. Deus está dizendo para nós que hoje, então, a sabedoria do humilde levantará a sua cabeça. E esta sabedoria dará a graça de sentar no meio dos grandes. Que muito é humilhado, muito será exaltado, diz a palavra de Deus. Mas não é fácil ser humilhado. Ainda mais quando esta humilhação, ela vem de pessoas que a gente considera pessoas de confiança que está à nossa volta. Como é dolorido, como a dor da traição é uma dor profunda que gera em nós muita humilhação. Essa traição de um amigo, essa traição de um marido, de uma esposa, essa traição de um filho. Então, são treinos, Deus vem nos orientar que esta humilhação, ela nos dá uma graça no futuro. Mas Deus também nos orienta que nós não devemos avaliar um homem pela aparência. Não, nós não podemos julgar uma pessoa pelo externo. O coração do homem, só quem conhece é o próprio Deus. Deus não só conhece, Deus ama a essência. O coração do ser humano é uma terra fértil, uma terra santa, que Deus tem prazer em pisar, de organizar. Pequena é a abelha entre os seres alados, mas a abelha, gente, ela é tão pequenininha. E quando a gente começa a observar a abelha, veja que coisa mais linda é a abelha. Ela vai produzir o mel. Então, ela trabalha para que haja produção do mel. Então, não deve você e eu nos gloriarmos pelo externo, pela forma de se vestir, e nem mesmo se sentir orgulhoso, por ser honrado, homenageado, pois as obras do Altíssimo, elas são admiráveis e dignas de glória e misericórdia. Eu devo fazer como a Virgem Maria, devolver a Deus, que é o dono, é o príncipe, é o rei, é o soberano deste mundo. A Bíblia diz no versículo 5, muitos príncipes ocupam o trono, e alguém que se não pensava usou diadema. Muitos poderosos foram grandemente oprimidos, e homens ilustres foram entregues às mãos de outrem.
Não censures ninguém antes de estar bem informado. E quando te tiveres informado, repreenda com equidade. Não posso julgar a pessoa. Eu preciso exaltar o nome do Deus Altíssimo através daquela pessoa. Imitar o meu Deus, que me ensina a não julgar, a criticar. A palavra o tempo todo está me orientando a isso. Não censures ninguém antes de estarem bem informado. Antes de conhecer a verdade. Quantas fake news, quantas mentiras espalhadas aos ventos. Quantas pessoas que acreditam em coisas que não são verdade. Então, nada respondas antes de ter ouvido. Não interrompas ninguém no meio de seus discursos. Quantas pessoas assim. Por isso que hoje nós estamos encerrando mais um retiro de silêncio na nossa chácara, onde 33 pessoas estão fazendo experiência de escutar a voz de Deus. Nós não podemos fazer isso, interromper as pessoas no meio da conversa, como se a minha fala fosse mais importante, fosse certeira, né? Como eu sou a única pessoa de razão. Não, não posso, isso é muito pobre, isso é muito mesquinho. Meu filho, não empreenda as coisas em demasia. Cuidado por adquirir, né, riquezas de forma desonesta, injusta, maltratando alguém, pisando em alguém. E Deus fala, você não vai ficar isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderás abrangê-lo. Cuidado, às vezes você quer fazer 1000 coisas, só para crescer no poder, no ter, para mostrar para o outro que você é capaz. A ímpio que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. Quantos homens esgotados, mulheres esgotadas, em grande necessidade de alívio, perdeu sua energia vital. Por quê? Porque se tornou escravo do trabalho, do dinheiro. Que o olhar de Deus considere como benevolência e Ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos ao verem isso ficarão surpreendidos e darão glória a Deus. Bens e males, vida e morte, pobreza e riqueza, vem de Deus. Em Deus se encontra a sabedoria, o conhecimento e a ciência da lei. Nele resiste a caridade e as boas obras. Então, tudo que eu fizer, eu devo render gratidão a Deus, graças a Deus. O erro e as trevas foram criadas com os pecadores. Aqueles que se comprazem no mal envelhecerão no mal. O dom de Deus permanece nos justos e seu aproveitamento assegura um triunfo eterno ao homem que enriquece vivendo com economia. E a recompensa, e a única recompensa que dela usufrui é a de poder dizer, achei o repouso, vou agora desfrutar meus haveres sozinho. Isso é terrível. Pessoas que fazem do seu dinheiro o seu ídolo, né? Trabalham uma vida inteira e agora diz, eu vou desfrutar sozinho do meu dinheiro, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Quanta ignorância, quanta mesquinhez. Não sabe que a vida é curta. A morte pode nos visitar e de improviso, às vezes, a gente pode, às vezes, correr o risco até de perder o céu. Deus, no versículo 21, fala, permanece firme em tua aliança com Deus. Que isso seja sempre o assunto de tuas conversas. E envelhece praticando os mandamentos. Eu não posso viver os mandamentos da lei de Deus só por um dia. Envelhecer praticando, não é falando, praticando os mandamentos. Não prestar atenção no que faz os pecadores. Colocar a nossa confiança totalmente em Deus. Ter uma vida ilimitada de oração, de graça. Saber que Deus tem poder de enriquecer o pobre, enriquecer a nossa alma. Saber que dele vem a bênção divina. Saber que dele nós podemos ter muitos frutos. Saber que o futuro pertence a Deus. Saber que nossa vida é limitada neste mundo. Então,
Deus também nos dá uma orientação no término desta passagem hoje. Cuidado com pessoas estranhas que a gente coloca, não é dentro só da nossa casa, mas dentro da nossa vida, que vai roubando os tesouros muito mais do que um ladrão que entra e rouba os bens da nossa casa. É os ladrões que é enviados por Satanás, que rouba os bens da nossa alma, da nossa casa interior. Ter cuidado, né? Pedir para que o Espírito Santo nos dê as armas certas para lutar contra pessoas estranhas, pessoas que eu não conheço, pessoas que vão invadindo a minha alma e vai mudando a minha vida de intimidade com Deus. E hoje, no dia 20, sexta-feira, as leituras de hoje, primeira leitura diz em Ruth 1, de 1 a 3, versículos 6 a 14, 16 a 22. Essa palavra ela é muito bonita. Aliás, toda leitura de Ruth é um ensinamento para nós, né? E aqui a gente vê uma ação linda, né? Primeiro, a gente vê que Ruth é uma sogra, tem 2 noras. Essas 2 noras, para ela, são filhas dela. E de repente, Deus, nessa leitura, resolve, né, levar os 2 filhos de Ruth. Fica essas 2 mulheres, que são filhas para ela. E ela, então, resolve fazer uma mudança na vida dela. Primeira coisa, mudando de cidade, mudando de lugar. Ela que chama, a sogra chama Noemi, e então ela cuida dessas noras como um tesouro. Mas nessa mudança ela dá liberdade para essas noras seguir o caminho delas. É justo elas casarem de novo, seguir o caminho delas. Mas a leitura diz que Ruth faz a opção de ficar junto com a sogra. E lá no versículo 14b, Orfa beijou sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe: olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo, para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores irei contigo. Onde pousares, lá pousarei, eu também. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou dos campos de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a Moabita, regressaram a Belém, quando começaram a colheita de cevado. Palavra do Senhor. O salmo de hoje diz: bendize a minha alma, ó Senhor, é a resposta ao Salmo 145. E o evangelho de hoje, Mateus 22, 34 a 40, diz que naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Bem, o que a gente vê aqui? Jesus respondeu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Os mestres encontravam na lei mais de 600 mandamentos e gostavam de discutir qual seria o mais importante. Jesus responde: colocar Deus em primeiro lugar na vida. E aponta logo o segundo: amar o próximo como a si mesmo exige tudo de nós. Orientar toda a vida a nossa vida para Deus e fazer todo o possível para o bem e a felicidade do próximo. Será que a disposição para amar e servir constante? Para amar e servir é constante em nossa vida? É uma pergunta. Precisamos fazer essa pergunta. Então, eu não preciso gostar de ninguém.
Não, Deus nem me pede para gostar das pessoas. Mas amar eu tenho que obedecer, é um mandamento. E com o mandamento do amor, então não tem discussão, né? Eu não posso jamais discutir. Hoje, então, dia 20, dia de São Bernardo. São Bernardo é um santo que marcou uma época na história da igreja e da sua pátria, a França. Nasceu em 1090, perto de Dijon, da família nobre. Tinha 19 anos quando perdeu sua piedosa mãe. De formosura singular, inteligente de modos cativantes, o mundo estendeu seus tentáculos para prendê-lo em suas malhas. Instintivamente, Bernardo recuou. Seu amor era mais nobre e mais sublime. Fez a opção fundamental de sua vida, diferente de seus irmãos que seguiram a carreira militar. A mais comum para os varões naquele tempo. Bernardo abandonou o mundo para ingressar na ordem de Cister. Há pouco fundada. Seu pai, cavaleiro de nobreza, tentou uma objeção. Monge. E monge no mosteiro mais pobre e austero. Pois bem, pobreza e austeridade era o que atraía precisamente Bernardo à vida religiosa. Por outra parte, o poder de persuasão de Bernardo é um dos casos mais assombrosos que se conhece na história. Não somente venceu a oposição da família, mas arrastou consigo para a vida religiosa seus próprios opositores. Todos seus irmãos, primos, amigos, 30 ao todo. Era, por natureza, líder eloquente e empolgante. Tão forte era a influência que exercia sobre o espírito de seus amigos mais chegados, que as mães e os esposos procuravam afastar dele os filhos e os maridos. São Bernardo pode ser considerado o segundo fundador da ordem cisterciense. Quando entrou Bernardo, a ordem só contava com 20 membros e um único mosteiro. Eleito prior da nova fundação de Claraval, durante os 38 anos que durou sua direção, a ordem cresceu até 165 mosteiros, dos quais 68 fundados por ele. Mais de 900 monges fizeram sua profissão religiosa nas mãos de Bernardo. Várias vezes, por obediência, teve que deixar seu mundo de contemplação para envolver-se nas questões que agitavam a sociedade daquele tempo. Esteve praticamente presente em todos os grandes acontecimentos da época. Apesar de ser monge de vida contemplativa, participou de vários sínodos de bispos. Envolveu-se no cisma que dividiu a igreja entre dois papas. Combateu os ensinamentos de vários mestres contemporâneos que disseminavam ideias heréticas através da Europa. Bernardo deixou profunda marca na história da espiritualidade católica. Seus escritos revelam amor profundo aos mistérios da humanidade e do Salvador. Emerge entre os santos padres como cantor do amor eterno, que se revelou em Cristo desde Belém até ao Gólgota. Ele é também poeta incomparável de Nossa Senhora. O grande poeta Dante, na Divina Comédia, coloca nos lábios de São Bernardo a saudação à Virgem. Virgem, Mãe e Filha de Deus, humilde e excelsa, mais do que qualquer outra criatura, termo fixo do eterno plano de Deus. Tu, ó Virgem, és tão valiosa na intercessão que quem quiser alcançar uma graça sem recorrer a ti é semelhante a uma ave que tenta voar sem asas. Enquanto empreendia mais uma missão pacificadora, Bernardo sentiu-se vencido pela doença. Fez-se conduzir o seu mosteiro de Claraval. Rodeado pelo afeto e admiração de seus monges, entregou sua belíssima alma a Deus. Era o dia 20 de agosto de 1153. Tinha 62 anos. A igreja o elevou às honras dos altares. 12 anos depois, ele conferiu o título de doutor
da igreja. Muito bonito, né? Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. Eu depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.